Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos, em especial os alunos do SEJA CCC Aldini. Quem sou eu? Sou a professora Lidiane Teixeira. Vou repassar para vocês aqui o conteúdo da avaliação 6, certo? De biologia, tá bom? Vamos lá? Nós vamos falar sobre o conteúdo da etapa 2, que é referente ao conteúdo do segundo ano, capítulo 11, que fala sobre a saúde do trabalhador. Como é que será que anda a saúde do trabalhador, né, meu povo? Eu acho que não está muito bem, não, né? Com toda essa situação que nós estamos passando, né, de doenças, né, de falta de assistência, né? Mas vamos lá. Estamos falando aqui, em especial, inicialmente, de uma situação de uma doença que está atacando demais todo o ser humano, que é o câncer. Mas o que é o câncer? O que a gente sabe sobre o câncer? Vamos ver aqui. Os órgãos do nosso corpo são todos formados por pequenas estruturas que chamamos de células. Essas células se multiplicam e formam a pele, os pulmões, o estômago e outros órgãos. Mas pode ser que essas células não mantenham o seu padrão reprodutivo. De acordo com a definição do Instituto Nacional Câncer, INCA, câncer é o nome dado a uma doença caracterizada pelo crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se em um processo chamado metástase, né? A metástase, ela acontece quando esse câncer que estava em determinada parte do corpo, ela já prolifera, né, para outra região do corpo. Ela já sai, né, desse órgão, dessa parte, e vai para outra parte do corpo, tá bom? Mais de 100 doenças são classificadas como câncer, dependendo do tipo de células, da velocidade de multiplicação ou da capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos. Um tumor é chamado de maligno quando as células se dividem muito rapidamente, de forma agressiva e sem controle. Por outro lado, o tumor é chamado de benigno quando as células se multiplicam devagar e são parecidas com seu tecido original. Portanto, raramente apresentam um risco à saúde da pessoa. Então, o câncer ele pode vir a ser tanto benigno ou maligno. Vai depender de sua estruturação, do seu tipo, do local onde ele se desenvolveu, né? Tudo isso é muito importante, né? Ser avaliado, né? Por um especialista, claro, um médico realmente que saiba tratar aquela determinada doença, tá bom? Saúde. Você já parou para pensar o que significa ter saúde? Difícil, né, gente? Muito difícil no mundo em que a gente vive, nessa correria que a gente vive, atrás do sustento da família, né, atrás do emprego que nos dê uma devolutiva, né, boa. Então, será que nós realmente podemos bater no peito e dizer que nós somos saudáveis? Vamos ver. Tão importante quanto consumir frutas e verduras, praticar esporte, evitar bebidas alcoólicas e cigarro, tomar sol pela manhã ou após as 16 horas é que cada pessoa não seja submetida às condições nocivas à sua saúde. Ônibus lotados, poluição do ar sonora, excesso de trabalho, falta de atendimento preventivo em postos de saúde, tudo isso são fatores que prejudicam a saúde das pessoas, mesmo que no momento elas não estejam aparentemente doentes. Física, né? Dor no corpo. Manter a saúde é primeiro uma decisão individual, pois é iniciativa de cada um optar por adquirir e manter hábitos saudáveis ou não. Pode também ser uma atitude de membros da família, principalmente para propiciar hábitos saudáveis a crianças e idosos dependentes. Não podemos deixar de considerar a condição social, pois fatores relacionados ao trabalho, ao lazer, ao ambiente e à família também influenciam muito a saúde do ser humano. Aí aqui nós temos algumas imagens, gente, com relação a esse trabalho exaustivo, a esse trabalho nosso do dia a dia cansativo, né? Aqui no caso, não aparenta o trabalho, mas aparenta, né, a ida ao trabalho, a volta ao trabalho, o desgaste, né?
que você tem aqui, né, em estar nessa fila horas e horas, enfrentar um ônibus lotado até chegar ao seu destino, né? Aqui, esse senhor trabalhando em uma salina, sem nenhum equipamento de EPIs, né? E aqui, quanto será que não tem nessa saca aqui de peso? Será que o corpo dele realmente está proporcional a esse peso, né? Será que ele se alimenta direito? São N situações que a gente tem uma imagem dessa para refletir, né, da necessidade nossa diária, né, e do nosso desgaste, do nosso excesso de trabalho, que muitas das vezes o nosso corpo não esteja preparado para isso, né? Vamos partir para outro tópico. Saúde é um direito de todos, todos sem exceção, tá bom? Aqui, ó. Antes da Constituição de 1988, a saúde pública era apenas para aqueles que trabalhavam com carteira assinada, ou seja, pela Constituição anterior, escrita na época da ditadura militar. Quem não era registrado não tinha direito de utilizar hospitais e pronto-socorros públicos. A sociedade civil se organizou e batalhou muito para que a atual Constituição fosse bastante democrática, que beneficiasse a todos sem distinção de sexo, raça, religião ou orientação sexual. Diz o texto da Constituição. Lá no artigo 6, diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Sabemos que isso nem sempre é cumprido, mas a gente tem que também fazer por onde seja cumprido, tá bom? Pelos meios legais, claro. A Constituição é a lei máxima de um país e a nossa diz que a saúde é um direito de todos os cidadãos e cidadãs, ou seja, os governantes devem garantir que todo mundo receba do Estado condições para manter a sua saúde. É com base nessa Constituição que se criou o Sistema Único de Saúde, que a gente conhece como SUS. Esse sistema tem como objetivo trabalhar na promoção da saúde do povo brasileiro. E isso não é um benefício, não é porque o bichinho é bom, que ele é um governante bom. Não, está na lei, é um direito, certo? É um dever dele propiciar isso à população, ok? Vamos agora voltando aqui ao tópico saúde do trabalhador. Vamos analisar a foto. Com certeza, né? Esse trabalho aqui deve ser muito desgastante. A gente consegue ver uma pessoa, né, um senhor, trabalhando em condições muito precárias, né? A gente não está vendo nenhum equipamento de EPI, né? Não tem luvas. Olha, ele tem uma blusa, eu acho, um pano na cabeça. Parece-me que só tem uma bota, né? E assim, será que realmente ele está conseguindo ter até um bom êxito no trabalho, né? E a saúde dele, como um todo, né? A saúde do trabalhador. O que é que ele está fazendo com essa saúde dele? Nessa foto, o que é que a gente percebe? A gente percebe uma situação precária, né? Uma situação precária de trabalho. Nós não conseguimos visualizar os equipamentos de EPI. Com certeza ele está aqui exposto a vários tipos de doenças, a várias situações que venham prejudicar a sua vida como um todo. Então vamos lá. O trabalhador da foto está exposto a algum tipo de risco de saúde? Todos. Como o trabalho é uma atividade que fazemos todos os dias durante muito tempo de nossa vida, não são poucas as possibilidades de que prejudique nossa saúde de alguma forma. Alguns trabalhos oferecem baixo risco de doenças, já em outros o risco é muito grande, como no caso desse, né? O porteiro de uma escola está muito menos exposto a riscos de acidente de trabalho que os médicos, que deve tomar uma série de cuidados para não se contaminar, com certeza. Chamamos isso de grau de insalubridade. Existem atividades mais insalubres que podem causar mais danos à saúde e menos insalubres, que oferecem menos riscos à saúde do trabalhador. Todos têm direito de trabalhar para obter o sustento e viver com dignidade. O trabalho deve ser gerador da vida e não limitador.
deve nos possibilitar bem-estar físico, mental e social e não prejudicarmos nossa saúde. Quando trabalhamos em alguma atividade insalubre, cujos riscos à saúde não podem ser evitados, devemos obter orientação e equipamentos que nos protejam, que no caso, são os equipamentos de EPIs. Não há como diminuir o barulho de um trem, mas seu condutor também não precisa ficar surdo. Para poupar sua audição, ele deve receber e usar protetores de ouvido. E assim sucessivamente. Em uma obra, o que se deve utilizar? Luvas, capacete, óculos, devido à poeira. Então, são N materiais de EPIs que estão ali para auxiliar nesse trabalho, para esse trabalho não ser tão insalubre, para o trabalhador, no caso, Tá certo, gente? Vamos descer aqui um pouquinho, tá bom? Qualquer acidente que ocorra durante o período de trabalho ou no transporte de ida ou volta é considerado um acidente de trabalho. O acidente pode causar lesões no corpo, perda das capacidades físicas ou mentais ou doenças. Geralmente, é o próprio local de trabalho que apresenta as condições para que ocorra o acidente. Lugares muito frios ou muito quentes, com muito ruído ou poeira, são alguns dos principais causadores de danos aos trabalhadores brasileiros. A forma com que as atividades são realizadas também geram acidentes e prejuízos. Repetição de um mesmo movimento, o tempo todo, falta de manutenção de equipamentos, não utilização de acessórios para proteção, entre outros. São muitos os casos. Dia 28 de abril, Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho. Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2010, aproximadamente 2,4% dos casos notificados de acidentes de trabalho resultam em morte, o que corresponde a cerca de 16.800 pessoas. Mas isso não acontece só no nosso país. Todo mundo. Os acidentes de trabalho são o principal problema dos órgãos que planejam as políticas públicas de saúde dos trabalhadores. É um problema tão grave que o dia 28 de abril foi escolhido como um Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho. Foi nessa data, no ano de 1969, que trabalhadores estadunidenses morreram na explosão de uma mina. Agora vamos aqui para essas imagens, tá certo? O que diz aqui? Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, são todos os equipamentos que devem ser utilizados para evitar riscos à saúde do trabalhador. Então aqui, pela visão, a gente já sabe que todos esses 3 trabalhadores, eles estão devidamente equipados, com esses equipamentos de proteção, que é o certo? Não é porque o dono ele seja bonzinho, não. É a obrigação dele fornecer ao trabalhador os equipamentos de EPIs, viu, gente? Não é porque ele meu patrão é ótimo, não é isso. Ele tem por obrigação, certo? Alguns dos equipamentos de EPIs, capacete, capuz, óculos, máscara, protetor auditivo, respirador, colete, luva, certo? Isso aqui são todos os equipamentos de EPIs que são necessários, dependendo do trabalho do trabalhador, no caso. Bom? Aqui, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que a gente chama de CIPA. O que é a CIPA, CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa deve ter uma. Seu objetivo é levantar riscos antes que aconteça, certo? Levantar riscos e prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela é composta de um grupo de funcionários da empresa. Sua função é trabalhar com a educação dos trabalhadores de modo a preservar sua saúde e bem-estar, certo? Isso é a CIPA. Então, aqui eu termino, tá bom? Essa unidade, esse capítulo, no caso, referente à nossa avaliação 6. Tenham todos uma ótima avaliação.